Queridos irmãos e irmãs, eu quero saudá-los com muita alegria, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, nós iniciamos uma semana de trabalho, mas também temos a bênção de iniciar uma nova série de estudos, os Cânticos do Natal. Hoje é o último dia de novembro, amanhã já é dezembro, o mês em que nós comemoramos o maior evento da história, junto com a Páscoa, que marca a ressurreição do nosso Senhor. São os maiores eventos da história, é o nascimento e também a morte e ressurreição do nosso Senhor, estas duas datas. Irmãos, nós vamos então mais uma vez ter a oportunidade de estudarmos a palavra, orarmos, mas antes eu peço a atenção de todos para um aviso muito importante. Ontem, na nossa aula da escola dominical, nós já tivemos esse aviso sendo dado, a informação sendo repassada de que nós não teremos mais o nosso almoço missionário por conta da reforma que estamos empreendendo ali no salão social, na parte de baixo do nosso templo, o que vai inviabilizar o uso da cozinha. No entanto, já foi esclarecido ontem também que os recursos foram repassados à família Bantim. Vamos lembrar que o almoço tinha como alvo, suprir as necessidades ali da cirurgia da Estherzinha, da Esther Bantim, filha dos missionários Reverendo Vinícius e nossa irmã Elizabeth. Muito bem, esses valores já foram enviados, a cirurgia já está agendada para essa sexta, então eles estão supridos nesta questão, graças a Deus por isso. A Betel, junto com outras igrejas e com o próprio presbitério de Guarulhos, esteve empenhada nisso. Tivemos a bênção de repassar um valor que julgamos fosse o valor que seria arrecadado com o almoço. Isso até foi tomado em consideração por causa do valor que nós arrecadamos há alguns meses atrás com outro almoço missionário, com outro destino ali para a obra no Oriente Médio. Agora, então, nós não temos mais essa possibilidade do almoço, mas, irmãos, eu quero aqui fazer um encorajamento, eu quero te encorajar a participar, porque esses valores enviados saíram do caixa, da tesouraria, da nossa igreja, e o conselho tomou essa decisão pela fé, em amor, mas pela fé, levando em consideração o valor que seria arrecadado e aí sim reposto. Se arrecadássemos mais, a diferença seria enviada, mas se arrecadássemos menos, o valor ficaria como o que já foi transferido. Mas aqui o meu apelo, no bom sentido dessa palavra, que você participe. Aqueles que já tinham colocado os nomes, pedindo ali tantos marmitex, que você continue honrando. Se já transferiu, que deixe esse valor ali. Se ainda não fez isso, que faça. Aqueles que ainda não tinham pedido os marmitex, que depositem, que transfiram. Só identifiquem, por favor, mandem para o nosso tesoureiro aquela cópia, da transferência ou do depósito, enfim, para que nós possamos saber para qual a finalidade, Mas participe, irmãos, é a obra do Senhor. Agora é a hora de mostrarmos mesmo, Porque antes tínhamos, poxa, o que eu falei aqui, Antes nós tínhamos o retorno do almoço. Agora não temos mais, mas a necessidade aí está, Então, oferte com amor, que a sua visão e o seu coração estejam voltados para a obra do Senhor. Dito isto, vamos cantar, irmãos. Iniciamos hoje, como já falei, uma nova série que vai tratar do Natal, os Cânticos do Natal. Então nós vamos continuar cantando, e cantando, tentando cantar e escolher hinos e cânticos que nos remetam ao advento, à vinda de Cristo, ao Natal do nosso Senhor. Vamos cantar o cântico que diz: Luz do mundo, vieste à terra. É um cântico que fala do Natal também, entre outras coisas.
vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque por amor o Senhor se fez pobre, assumiu a nossa condição humana, que é limitada. Por um tempo, ó Deus, o Senhor abriu mão do todo da sua glória, sem deixar de ser Deus, se fez homem. E, ó Deus, tudo isso para que nós pudéssemos ser conduzidos de volta ao Pai. Nós te damos graças por isso. Te damos graças porque podemos comemorar o Natal, celebrar a vinda do nosso Redentor. Nós, ó Deus, pedimos agora a tua instrução, a sabedoria do céu, para o início de uma nova série de estudos. Quando olhamos para trás e enxergamos quantas séries já tivemos neste ano, nós te louvamos, te agradecemos. Mas, ó Deus, agora, mais uma vez, humildemente, reconhecemos a nossa incapacidade de estudar a tua palavra e de aprender da tua vontade por nós mesmos. Precisamos da ação do teu Espírito que habita em nós
nos guiando a toda a verdade, abrindo o nosso entendimento e nos fazendo andar assim nos teus caminhos. Nós oramos, ó Deus, também colocando cada família, cada pessoa que está aqui conectada, está aqui, ó Deus, conosco nesta devocional. O Senhor conhece a cada um melhor do que cada um, melhor do que nós mesmos, e por isso pedimos a tua bênção. Aqueles que estão em lutas, ó Deus, fortalece. Aqueles que estão, ó Deus, no momento de turbulência, dada a tua paz, nós te rogamos, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos então iniciando a nova série de estudos, né? Abrir as nossas Bíblias agora do Evangelho de Lucas. Abra lá, capítulo 39 a 45. Eu acho que falei errado. Lucas capítulo 1, versículos 39 ao 45, irmãos. É o final do ano e a nossa cabeça já está, ainda mais depois de um ano como esse. Perdão. Lucas capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, versos 39 ao verso 45, que nos diz assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria diante de mim, ou dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Muito bem, irmãos, o Natal está chegando e nós podemos sentir que há sim um clima diferente cercando o Natal. Agora, você já reparou que o Natal é a festa do cântico e da música? O Natal de Jesus é a festa do cântico e da música, né? Nessa época do ano, como você sabe, cânticos e músicas natalinas estão por toda parte. Aonde nós formos, nós vamos ouvir aquelas melodias, né, alegres e gostosas. Eu não estou falando nem dos hinos que cantamos na igreja, mas estou falando de outras melodias que são tocadas no comércio, né, nas casas mesmo. Excepcionalmente este ano, por causa da própria pandemia, o final de ano está sendo um tanto diferente, é verdade, mas as músicas natalinas já estão começando a ser tocadas, estão sendo ouvidas e serão, sem dúvida. Desde o primeiro Natal, irmãos, foi assim. Pare para pensar nisso. Desde quando o Senhor Jesus nasceu, isso aconteceu. A alegria pela chegada do Salvador sempre foi traduzida em cânticos, em músicas, né? E a minha pergunta é, por quê? Por quê? Já parou para pensar nisso? Após mais de 400 anos de silêncio da parte de Deus, é o chamado período interbíblico, né? O tempo entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Deus voltou, depois desse tempo de silêncio, ele voltou a falar com o seu povo. A última voz profética havia sido a de Malaquias, anunciando a chegada de alguém, João Batista, né, que prepararia o caminho para o Messias prometido de Israel. E agora, com o cumprimento da mensagem de João Batista, Mateus capítulo 3, nós vemos isso claramente, o povo de Deus voltava a celebrar a visitação do Senhor. A chegada de Jesus fez o povo cantar. Guarde isso. O Natal de Cristo deve nos fazer cantar. Todos no mundo todo, em todos os tempos, reconhecem esse fato, né? Até mesmo, irmãos, autoridades renomadas, como por exemplo Plínio, conta a história
autoridades comentaram e atestaram isso, né? Plínio, por exemplo, comentou dizendo que o cristianismo é a religião do cântico e da música. A importância dessa declaração de Plínio está em que as suas 247 cartas escritas a amigos entre os anos de 97 e 102 depois de Cristo contém as melhores descrições da vida cotidiana da Roma imperial, do império todo, do Império Romano, incluindo duas correspondências que abordam especificamente o tema do cristianismo. Um dos primeiros documentos não neotestamentários, né? Não fazem parte do teor do Novo Testamento, mas são documentos falando sobre a vida da igreja primitiva. E ele atesta exatamente isso, que o cristianismo é a religião do cântico e da música. Jesus Cristo fez do cristianismo a religião do cântico e da música. É por isso, irmãos, que nós cantamos no Natal, né? Celebrando o Cristo do Natal, né? É verdade que a gente canta também na Páscoa. E é verdade que nós cantamos muito também em todos os nossos cultos, né? Cantamos no ano inteiro. O povo de Deus é um povo que celebra a Deus, que presta culto a Deus cantando. Se o Natal, então, é a festa do cântico e da música, por que, o que e como nós devemos cantar, né? Graças a Deus, irmãos, que nós não estamos sem direção, né? Lucas aqui, o historiador inspirado por Deus, ele deixou registrado para a Igreja de Cristo os cânticos do Natal. E eles, além de nos ensinarem como cantar, eles nos informam também sobre o conteúdo da fé de quem canta a Deus. Eles externam, manifestam, expressam a alegria do coração dos servos de Deus que estão encantados pelo nascimento do Messias, o nascimento de Jesus. E a partir de hoje, como dissemos, nós já nos preparando para a chegada do Natal, a partir de hoje o meu desejo é caminhar com vocês pelos cânticos do Natal, né? Visando enxergar a beleza deles, assimilando aí as lições destes cânticos, dessas canções inspiradas pelo Espírito Santo. E nós temos 5 cânticos do Natal no Evangelho de Lucas, que são os seguintes. O primeiro cântico, intitulado Beatitude, que é o cântico de Isabel, que nós vamos começar a analisar hoje. O segundo, Magnificat, que é o cântico de Maria. O terceiro, Benedictus, é o cântico de Zacarias. O quarto, Gloria in excelsis Deo, é o cântico dos anjos, né? Celebrando a chegada do Messias. E o quinto, Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão. Você pode perguntar aí, mas por que esses títulos em latim? Bom, os nomes dos cânticos foram retirados da primeira palavra deles, né? Ou primeiras palavras dos cânticos que foram traduzidos na Vulgata Latina. Por isso, eles são colocados pelo nome em latim. Isabel, por exemplo, começa falando bem-aventurada, bendita, que quer dizer feliz, abençoada, né? Beatitude. Maria começa o seu cântico falando, olha, a minha alma engrandece ao Senhor, né? Por isso Magnificat, ela magnifica, engrandece, exalta a Deus. Zacarias diz assim, Benedictus, bendito, exaltado, louvado. Os anjos dizem glória in excelsis Deo, glória ao Deus excelso, ou seja, glória a Deus nas maiores alturas, né? E Simeão diz Nunc Dimittis, agora despeça em paz o teu servo. Irmãos, o primeiro cântico de Natal da história não foi entoado por Maria, nem pelos anjos, mas por Isabel, parenta de Maria, está aí no versículo 36 do primeiro capítulo de Lucas. Muitos, no entanto, não consideram as palavras de Isabel um cântico. E é algo a se notar, irmãos, porque não está aqui colocado que foi entoado, mas também o cântico de Maria não está, e os demais também não estão. Mas esse cântico de Isabel é colocado como um cântico, assim como os outros, primeiro por causa que as expressões espirituais do povo judeu eram sempre pontuadas e marcadas pela música, né?
Eles sempre manifestavam a sua devoção a Deus cantando. E de um modo específico, há uma resistência em enxergar aqui no que disse Isabel como um cântico, por muitos julgarem haver algumas dificuldades teológicas nesse texto. Ela diz no versículo 43, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Há alguns que veem aqui algo apontando para a adoração de Maria, não é? Mas longe disso, longe de conter qualquer problema teológico ou doutrinário, nós vemos que essa não foi a intenção de Isabel, tanto que ela se refere a Maria como sendo a mãe do seu Senhor. Ou seja, a figura destacada, posta em realce aqui, na verdade, é a figura de Cristo, né? Então, por isso nós vemos nessa exclamação de Isabel o primeiro cântico do Natal, sendo possível nós encontrarmos valiosas lições para as nossas vidas. O cântico de Isabel nos ensina, primeiramente, que é o ponto que hoje nós vamos abordar de forma bem objetiva, nos ensina sobre o valor da comunhão. O contexto em que esse cântico foi entoado, o cenário em que esse cântico foi entoado, essas palavras foram ditas, né, nos revela, antes de tudo isso, o valor da comunhão. Duas ações em especial são produzidas aqui pela comunhão entre Maria e Isabel: encorajamento e estímulo. Ao ouvir que ficaria grávida, Maria por um instante hesitou. O anjo então lhe assegurou que a gravidez seria obra do Espírito Santo nela, e que um dos sinais dessa verdade era que a sua parenta Isabel, já avançada em dias, diz o versículo 7 desse mesmo capítulo, já avançada em idade, ela também daria à luz um filho, estando ela já no 6º mês de gestação. Irmãos, Maria, como muitos sabem, deveria estar aqui com 14, no máximo 16 anos, e ela já estava aguardando o tempo do seu casamento com José, né? Estava desposada. Isso é estranho para nós, mas era o costume da época. Isabel, por sua vez, estaria com idade suficiente para ser avó de Maria. Então, os dois milagres seriam necessários ocorrer aqui, né? Maria engravidar-se pelo poder do Espírito Santo. Isabel, que era estéril, também lemos isso no versículo 7, ela que era estéril também seria um milagre, seria necessário, engravidando de Zacarias. E estando ambos em avançada idade, impossibilitado de gerarem filhos. Maria, no entanto, ao invés de se entregar à incredulidade, se deixar abater pelo medo daquela situação, ela partiu em busca de encorajamento. Ela se dispôs, diz o verso 39, e foi apressadamente em busca de comunhão. Ela foi à casa de Isabel e Zacarias. E ao entrar na casa deles, irmãos, Maria vê Isabel já com a barriga crescida, né? E saúda Isabel com alegria. Isabel, que ainda não tinha ouvido falar da gravidez de Maria, por revelação do Espírito Santo a ela, a saúda de volta com essas palavras, com esse cântico, com também uma profecia encorajadora, né? Versos 42 e 43. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Então podemos dizer que Maria, encorajada pela comunhão, ela busca isso naquele momento de apreensão, de alegria por ter sido escolhida por Deus para trazer, né, ao mundo o Messias, mas um momento de apreensão. Ela busca comunhão, é encorajada por isso, né, pelo estar junto, por ouvir aquelas palavras da boca de alguém da família que também, como ela, temia a Deus. Mas além de encorajar Maria, irmãos, aquela comunhão fortalecedora serviu para estimular, para fortalecer a própria Isabel, já na idade avançada dela. Olha o que diz aí o versículo 41 do texto que nós lemos. Diz assim: ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo a tomou de uma forma especial
quando ela esteve ali diante do menino Jesus no ventre de Maria. E quanto a nós? Bem, a comunhão fortalecedora tem esse poder, irmão, de nos encher da ação do Espírito, né? Nos encher do Espírito. E é isso que acontece mesmo, né? Quando nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, nós devemos sim ter o nosso tempo a sós com Deus, na nossa casa, no nosso quarto, enfim. Mas a comunhão fortalecedora jamais poderá ser omitida. Jamais pode ser colocada em segundo plano. Cristo no outro, a palavra santa na boca de um irmão, isso é um meio de graça, né? O Espírito Santo utiliza isso para nos fortalecer. Então, o valor da comunhão, irmãos, que na preparação, nos dias que antecedem o Natal deste ano, o cântico de Isabel, que vimos aqui, nos ensine a dar valor à comunhão, porque tudo aconteceu no contexto da busca por estar junto, por estar em comunhão, né? Ela, pelo Espírito Santo, essa comunhão nos fortalece, nos encoraja, nos estimula, age ali nos nossos corações, aquecendo os nossos corações. Na sequência das nossas devocionais, nós vamos falar mais sobre esse cântico e os demais, permitindo o nosso Deus, mas eu quero terminar hoje ressaltando o valor da comunhão. Falar de comunhão, irmãos, num contexto de pandemia, pode parecer algo desfocado, não é? Mas a comunhão pode ser exercitada de vários modos. Comunhão passa também por estar junto presencialmente, mas é muito mais do que isso. Então eu quero terminar a palavra de hoje pedindo a você que ore a Deus buscando sabedoria para neste Natal acentuar a comunhão e fazer isso a começar na família. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos relaxando nisso. Nós precisamos ressaltar, acentuar, investir na comunhão a partir da família, não é? Mas também entre os irmãos da igreja. E quando falamos de comunhão, estamos falando do levar a palavra, do sermos cercados pelo evangelho em família, mas também entre os irmãos, enfim. Que este Natal, irmãos, Natal de 2020, ano tão difícil, que este Natal seja marcado por isso, pelo valor que você e eu damos à comunhão, comunhão que encoraja e que fortalece. Não ousemos celebrar uma festa sem Cristo. Que a comunhão seja recheada da presença, da palavra de Deus, não é? De cânticos de Natal para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, possa continuar a falar ao seu coração e agora convido, como sempre fazemos, você a orar junto aí dos seus familiares. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir.